Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja nesse mundo de Deus. Eu o cumprimento como sempre, desejando que a paz do Senhor Jesus Cristo vivo esteja aí no seu coração, no seu lar, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, onde quer que você viva. Que essa é a paz verdadeira, entende? A outra paz é uma paz forçada, é uma paz fabricada, é uma paz que não dura nada. Dura um dia e acabou. Entende? Então, veja bem, você possivelmente está buscando essa paz. Aonde você vai achar? Lugar nenhum. Só que aí quando nós pregamos, nós falamos dessa paz, falamos da alegria de servir a Deus, há sempre zombarias e o conselho que Deus nos dá e que eu quero passar para vocês nesta manhã, neste domingo, está em Salmos 1, de 1 a 6. Salmos 1, capítulo 1, versículos de 1 a 6. E o tema da mensagem é roda. Roda. Ajuntamento. Aquela roda de gente. Vamos ler a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Conselho dos ímpios. Ímpios não é justo. E aquele que não é justo é ímpio. Porque quando o Senhor fala sobre justo e ímpio, ele está falando sobre aquele que é salvo e aquele que não é salvo. Salvo do quê? Salvo da perdição eterna. Onde estava lá Adão e Eva, e ele, junto com a sua esposa, perderam a alegria de viver num paraíso por desobediência, por não obedecer o Senhor. Foram expulsos do paraíso. Consequentemente, nós como herdeiros, nós herdamos essa situação. Então ficamos separados de Deus. E Deus, no seu amor, na sua misericórdia para conosco, que nós somos a sua criatura, e não seus filhos. Só é filho aquele que aceita a Jesus Cristo, filho dele, como o único Salvador. Este é filho. Então, na sua misericórdia, ele mandou o seu filho, nos aconselhando e dizendo, olha, bem-aventurado o homem que não anda, ele é bem-aventurado, ele é abençoado. Aquele homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O conselho daquele que não tem Deus é só falar coisas que é contra Deus. Ainda essa semana, um jovem que eu tenho uma consideração por ele, ele disse uma coisa para mim, eu fiquei triste. Falei, que pena. Uma pessoa, ainda há pouco, conversei com ele. Perdão. Ele disse, não creio em Deus. Agora, eu acho um absurdo tão grande como uma pessoa não pode crer em Deus. Se você não quer chamar ele de Deus, chame de Todo-Poderoso, com respeito, chame ele o nome que você quiser, com respeito. Entendeu? Mas ele existe, porque de onde nós viemos e para onde nós vamos. Então, bem-aventurado o homem, o ser humano, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Sabe aquele conselho? Nem se detém no caminho dos pecadores. E aqui vem o nome da pregação. Roda.
nem se detém no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores. Você sabe o que é uma roda de escarnecedor? Sabe? Eu, por exemplo, eu gosto de gravar essas pregações assim, ao ar livre. Estou aqui tomando uma Coca-Cola, comendo aqui uma azeitona. E pessoas escarnecem, riem de mim. Eu não estou preocupado. Estou fazendo a vontade do meu Pai celestial, o meu Pai vivo. Ele disse, Wagner, vai lá e prega. E eu estou pregando. Para você, por amor a você. Você fala, mas você nem me conhece, não. Jesus não conhecia todo mundo para quem ele veio morrer. Mas ele disse, eu vou lá obedecer o Pai. O meu Pai mandou, então eu vou lá obedecer. Vou lá fazer a vontade do meu Pai. Pai, está aqui. Ele sabia o que ele ia passar. Tanto é que ficou gravado aquela palavra dele, né? Se possível for, Pai, passa de mim esse cálice amargo de fel, terrível. Ao mesmo tempo ele já disse, mas, faça a tua vontade. Então eu estou aqui, fazendo a vontade dele com alegria, sempre com alegria, sempre. Muitas vezes eu venho aqui me arrastando, quebrado, cansado. Escarnecido. Mas eu venho. Eu não me ponho na roda dos escarnecedores. Eu não me ajunto com eles para falar mal de Deus, mal das coisas de Deus. Eu creio em Deus. E esse jovem, para minha tristeza, ele disse, não creio. E eu não falei nada para ele, porque é um jovem, simplesmente um jovem, que não tem conhecimento de nada, revoltoso, como muitos deles, sabe? Mas Deus está dizendo aqui nesse salmo para nós, para não andar nessa roda dos escarnecedores, não andar segundo o conselho dos ímpios. Antes, tem seu prazer na lei do Senhor. Esse é o meu prazer. Antes você tenha também o prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Medita. É o que eu faço. Não vou dizer que eu me tranco num canto e fico ali dia e noite, sabe? Como aqueles que têm uma lavagem cerebral. Não, senhor, não é nada disso. Mas sim, medito na palavra dele. Sem dúvida. Levantei cantando. E agora? Com alegria. Preparei a mensagem e estou aqui gravando. Pois, quem faz dessa maneira, segundo o salmo que está aqui, pois, será como a árvore plantada junto às correntes de águas. Planta uma árvore no deserto para ver o que ela dá. Na pedra, para ver o que ela dá. Ímpios, escarnecedores, não dá nada, não dá fruto nenhum, nem nele vive. Não tem paz, não tem alegria, não tem nada. Sofre, sempre sofre, sempre. Aquela alegria passageira, aquela alegria de ir na esquina, sabe? Entrar num bar. Eu estou aqui numa lanchonete, porém não estou bebendo bebida alcoólica, estou tomando uma Coca-Cola. Primeira coisa que a pessoa faz para entrar no bar, isso eu vivi. Eu digo sempre, eu falo daquilo que eu vivi. Era entrar no bar às 9 horas da manhã e sair daquele bar às 7 da noite e ir para um outro bar e voltar para casa às 3h30, 4 da madrugada. Para quê? Isso é alegria? Não. Mas aquele que não está na roda dos escarnecedores, não está escarnecendo, zombando, criticando, crê em Deus. Veja, ele será como uma árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria.
e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. É isso. São 50 e poucos anos de ministério pastoral. Graças a Deus. Prosperando. Não tem uma igreja de milhares e milhares de pessoas, não. Já tive igreja grande, não de milhares de pessoas, não. Mas o tempo passa, as coisas mudam. Os tempos hoje estão terríveis. Terríveis, está acabando tudo, você não está acreditando. Então sai dessa roda de esclarecedor. Você que é frequentador de igreja evangélico, tantos anos aí, pregando, orando, cantando, louvando a Deus, de repente, pelas mudanças das coisas no mundo evangélico, infelizmente, que para minha tristeza, ele está corrompido, não são todos, mas está corrompido. E de repente eu tenho visto, presenciado, amigos, colegas pastores, colegas missionários, evangelistas, crentes em comum, está junto com os ímpios, está na roda dos esclarecedores, está virando as costas para as coisas de Deus. É uma tristeza grande, 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 grande. Não prega mais, não louva a Deus, não canta, não faz nada para Deus. Está só fazendo coisas que não tem razão de fazer. Até boas, mas trocaram as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Trocaram as coisas de Deus pelas coisas do mundo. E aqui está dizendo que aquelas pessoas que não estão envolvidas com isso, ela será como uma árvore frutífera que dá seu fruto na estação própria e cuja folha não cai. Tudo quanto fizer prosperará. Será que Deus está falando? Falando o quê? Está falando de árvore realmente? De fruto realmente? Não. Ele está falando de você, meu amigo, está falando de mim, das nossas vidas. Vida espiritual, não é vida física, monetária, não. Ele cuida também. Como eu já disse, e estou repetindo, eu, esposa e 4 filhas, nunca pedimos um grão de arroz para ninguém. Nunca. Até o dia de hoje. E nunca vamos pedir. Porque a nossa vida está na mão do Altíssimo, na mão do Deus Todo-Poderoso, o vivo. E não são assim os ímpios, não são assim aqueles que não têm o Jesus Cristo vivo, aqueles que ficam carregando o Jesus morto para lá e para cá nas costas. Ele não anda, ele não vê, ele não fala, ele não cheira, ele não ouve, ele não caminha, ele não apalpa com as mãos, começou a fazer esse movimento, ele está morto. E aqueles que invocam aquelas coisas lá, que eles chamam de espírito isso, de espírito aquilo, que baixou, não baixou, veio do inferno para cima. Nada. Não são assim os ímpios. Ímpios é todo aquele que não tem Jesus Cristo como seu Salvador. Jesus Cristo vivo. Eles são semelhantes à moinha que o vento espalha. São semelhantes à moinha que o vento espalha, ou seja, palha. O vento bate, espalha, joga para lá e joga para cá. Aí ele vai para uma religião, para outra religião, para uma religião, para outra religião. E como eu tenho sempre dito e vou repetir, a religião mata. Ela mata. Ela mata. Você se torna um religioso, é como adorar esse copo de Coca-Cola, tá bem? Eu posso adorá-lo, dobrar os meus joelhos aqui para adorar. E aí eu deixo de adorar o Deus verdadeiro. Estou morrendo. Por isso que eu uso a expressão mata. Literalmente, ela mata. A religião mata. Pelo que os ímpios, então, não subsistirão no juízo. Chegou no juízo, como muitos ímpios estão indo para o juízo agora, todo mundo que morre vai diante de Deus. Todo mundo, tá bem? Diante de Deus. Eu não estou dizendo que ele vai para o céu.
De jeito nenhum. A Bíblia não diz isso. Quem disse isso foram os dominadores de Satanás. Ou melhor, os dominados por Satanás. Então ele criou isto. Morreu, vai para o céu, morreu, vai para o céu, morreu, vai para o céu. O que é isso? Que palhaçada de céu é esse aí? Que céu estúpido é esse? Que céu podre, imundo, nojento é este? Morre aqui, até Hitler morreu, foi para o céu. Já coloquei Hitler. Tem gente menos ruim que ele, que está fazendo tanta tranqueirada, tanta coisa horrível. Morreu, vai para o céu. Putin, sabe o Putin? O da Rússia, que está matando gente há 2 anos, matando gente na Ucrânia. Morreu, vai para o céu. Pense bem. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Nem os pecadores na congregação dos justos não vai subsistir. Por quê? O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. O caminho dos ímpios conduz à ruína. O Senhor conhece o caminho do justo. O justo, viu? O justo não é aquele que dá esmola, que faz coisa boazinha, ajuda um senhorzinho de idade, uma senhorinha de idade, a atravessar uma rua. Aquele que mantém alguém, dá comida, distribui coisas. É bonito isso, é bonito. É bom isso, é bom. Tem que fazer, tem que fazer. Bondades. Não sou contra, não, de jeito nenhum. Fiz muito disso, pastoreando igrejas, distribuindo cesta básica, visitando favelados, trazendo crianças da favela para poder comer alguma coisa no domingo de manhã na igreja. Não tinha o que comer. Fiz, mas isso não leva para o céu. Isso não salva ninguém. Então o Senhor conhece o caminho do justo, conhece o meu caminho, conhece o caminho, e o justo é todo aquele que é justo, primeiro, para consigo mesmo. Dá para entender? Aquele que é justo, primeiro para consigo mesmo. Ele fez justiça para com ele. Ele deixou de adorar aquilo que não é Deus de verdade. Ele deixou de ser religioso. Ele deixou de invocar espírito que não é o Espírito Santo. E abraçou-se com Deus vivo. Aceitou Jesus Cristo vivo no seu coração. Então ele se tornou um justo. Ele fez justiça com ele mesmo, em primeiro lugar. Tá bem? Aí ele é justo. Justo para com Deus. Mas o caminho dos ímpios conduz o quê? À ruína. Infelizmente. A ruína. Conduz à ruína. E agora? O que você vai dizer para mim? Diga. Você vai continuar crendo no Deus vivo ou no Deus morto? Ou continua não crendo? Continua trocando? Continua escarnecendo? Continua zombando? Eu zombei, sabia disso? E sou filho de crente, criado na igreja. Zombei bastante. Opa! E saía de casa. Minha mãe falava, filho, volta cedo. Eu falava, sim, mãe, amanhã cedo eu estou aqui. Triste. Fiz minha mãe sofrer. E ainda dizia para ela, mãe, olhe por mim. Ia para bagunça, para bebedeira, para droga, para isso, para aquele outro.
Mãe, ore por mim. Se eu morresse, aonde eu estaria hoje? No inferno. Há muitos anos. Porque eu não era justo. Eu era um ímpio. Eu era um perdido. Viu? Então eu estou sempre dizendo, eu estou falando daquilo que eu tenho conhecimento. Não estou dizendo coisas que eu não conheço, coisas que eu não sei. São anos de vida. Querendo Deus, mês que vem são 78. E agora? Conheço alguma coisa da vida? Acho que sim. Né? Não só vivi essa vida, como também trabalhei com viciados para ajudá-los a deixar de ser ímpios, parar de ficar na roda dos escarnecedores, dos zombadores, dos que riem, dos que atiram pedra até na igreja. O culto está ali. Dos que iam na porta da igreja para zombar, para rir, para gritar. Sabe aquela zombaria? Oh, glória a Deus, aleluia aí. E aí, pastor? Como é que tá aí, pastor? O que é que eu vou pregar aí, pastor? Todas essas coisas a gente fez. Seja justo, continue, esforce-se, volte para o Senhor, volte a pregar a palavra, volte a viver a palavra de Deus, volte a amar as pessoas perdidas. Este mundo está acabando e você que conhece a palavra de Deus, você sabe. Você que não conhece, você sabe. Você está vendo o mundo acabar. As guerras e todas essas atrocidades terríveis, você está vendo o mundo acabar. E agora? Corra. Corra antes de ele acabar. Senão ele vai acabar. E você vai acabar junto com ele. É uma pena. Você vai acabar junto com este mundo. E após morte, meu amigo, não tem mais chance. Acabou-se. Acabou-se. É céu ou inferno. Escolha. Você é quem sabe.